Graça e paz, paz e luz. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amados irmãos e também meus amigos das redes sociais, principalmente os inscritos no meu canal, né? E você ainda que não é inscrito no meu canal, se inscreva, curta, compartilha, comenta, esteja à vontade, pois a casa não é somente minha, é de vocês também que faz parte desse canal e eu tenho vocês também como minha família, amém? E obrigado aí por essa rica oportunidade, dessa atenção tão especial, na qual, vindo de uma pessoa simples como eu, mas acredito que você vai ter um grande conhecimento, um rico conhecimento, pois eu falo aqui não de mim, mas sim da palavra de Deus. Isso aqui é muito prazeroso e é edificante para mim e para você. Me apresentando como sempre, sou o irmão Jack. E no vídeo de hoje, meus amados irmãos, quero falar sobre saudação e sobre irmão. Quem são meus irmãos na forma de religião e a quem eu devo saudar, amém? Então vamos aprender, vamos começar pela parte da saudação. Quem eu devo saudar? Talvez o seu líder religioso, que seja padre, seja pastor, máximo de respeito a todos vocês, talvez ainda não passou essa lição para suas ovelhas, para seus seguidores, mas é bom, porque o que eu vejo aqui no dia atual é algo totalmente ao contrário, mas vamos aprender, amém? Mas eu acredito que eles podem ter ensinado, alguém pode ter esquecido, não lembrou, mas eu estou aqui para ressaltar esse ensinamento. E também vamos descobrir quem nós podemos considerar como irmão, né? As pessoas que de religião, amém? Vamos lá. Para começar a saudação, vamos aprender em Mateus 5, versículo 47. Tenha a sua Bíblia em mão para que você possa me acompanhar, para que você possa aprender, para que você também possa estar analisando a minha pessoa, né, como um instrutor da palavra. Eu tenho que falar o que está na Bíblia, não falar apenas de mim mesmo, mas no conhecimento focado na Bíblia. Me acompanha aí, como eu disse, Mateus 5, versículo 47, que diz assim: E se saudeis unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazeis os publicanos também assim? Amém? Meus amados irmãos, aqui de Mateus 5, versículo 47, a palavra está dizendo, e se a gente saudar unicamente a nossos irmãos da nossa igreja, da nossa denominação, o que nós fazer demais? O que graça tem? Amém? O que significância vai ter? Eu apenas saudar meus irmãos. Aqui está dizendo que você tem um livre-arbítrio de ter a obrigação de saudar os demais irmãos de outra denominação, não só o da sua própria igreja, que a Bíblia nos ensina que graça tem eu saudar unicamente meus irmãos que cultuam junto comigo e aqueles lá, daqui na quina, lá no outro bairro, que cultua. Então eu devo saudar todos, amém? E hoje em dia, em relação à saudação, o mundo está tão estreito, a palavra de Deus está tão escassa, o aprendizagem está tão esquecido que hoje os irmãos que eu posso acompanhar em tempo real é quando um irmão é, evangélico, vamos supor, assim, passa pelo outro, em vez de saudar na forma certa, não, sauda paz, o outro paz. É como se estivesse pegando uma espada ou dois paus e trocando, né? Paz, paz e a selação da saudação. Por mais que seja simplesmente chegar paz, e não existe a saudação com paz. Olha lá na Bíblia que não tem nada a ver com saudação, só paz. A paz de quem? A minha ou a sua? Eu não tenho paz para dar. Você que me sauda com paz também não tem a paz para dar. Então a saudação ela deve ser qualificada e especificada. De onde vem a saudação, de quem vem a saudação e de quem é essa saudação. Então, peça ao seu líder religioso que te ensine aí nessa parte, né, que examine as escrituras e você vai aprender a forma de saudar, né? Tem várias formas de saudação, mas só paz e outro falar paz sem nenhum selamento com amém, isso não existe. Então o povo está preguiçoso, o povo está esquecido, o povo está desligado. Fala e mostra que está vivendo uma vida religiosa, mas na verdade está vivendo o seu bem-querer. Aquele livre-arbítrio, como lá no Jardim do Éden, né, que Deus deu o livre-arbítrio, Adão e Eva, mas porém, em cima do livre-arbítrio, ele colocou um ponto ali, que foi a árvore, né? Mas eles, tendo um livre-arbítrio, achou que deveria e foi lá e comeu. E aqui estamos nós, cheio de falhas e defeitos, como eu estou falando. Amém? Então vamos agora aprender quem são nossos irmãos. Amém? Então, meus amados irmãos, eu tenho
um certo assim, hábito no começo ou no fim dos vídeos, mandar saudação para irmãos de denominação diferente, né? Aí um irmãozinho de outra denominação me interrogou porque você fala que o fulano, cicrano é seu irmão, é testemunho de Jeová, é católico, é isso, enfim. Aí agora eu vou explicar para você porque eu chamo todos de irmão, amém? Então me acompanha aí em Mateus 5 mais, não, sim, perdão. Me acompanha aí em Marcos 3, versículo 31 a 35. Você também vai encontrar em Lucas 8, versículo 19 e até o 21. E também em Mateus 12, versículo 46 e 50. Você vai encontrar. Então eu vou dizer porque eu chamo todos de irmão. Amém? Então vamos lá. Nesses capítulos e versículos diz a nossa Sagrada Escritura que Jesus estava ali fazendo uma pregação e ao encontro de Jesus veio Maria e seus irmãos, né? Para falar com eles, mas como Jesus estava ali no meio da multidão, eles não pôde aproximar. Então uma pessoa, veio uma pessoa até eles para levar até Jesus esse recado, né? Então essa pessoa, esse discípulo ou esse seguidor chegou até Jesus e falou: mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo falar contigo, né? Então Jesus, ele usou aquela situação ali para pregar a palavra do Pai. Então ele abriu os braços, apontou com a mão, aqueles que estavam ali ao seu redor, seus discípulos, seus seguidores, suas ovelhas, e falou: quem são meus irmãos? Quem é minha irmã? Quem é minha mãe? Meu irmão, minha irmã e minha mãe são todos aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e as pratica. Amém? Então, voltando para responder aquele irmãozinho e também para justificar para vocês o meu trabalho, o porquê eu saldo, igual Jesus acabou de dizer, todo aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, ele considera como irmão, irmã e mãe, pai, enfim, família. Então, todos nós que ouvem a palavra de Deus, que está aqui na Bíblia, que cultua, que pratica, né? Então, esse sim é nossos irmãos. Por isso que eu falo, um beijo no coração do irmão, máximo de respeito, coisa e tal. Então, eu, de acordo com a palavra, considero todos que ouvem e praticam a palavra de Deus como meus irmãos. Aí me perguntam, os católicos são meus irmãos, eles ouvem a palavra de Deus lá na nossa amada e santa igreja católica, o nossos santos padres, né? Não é santo de fazer milagre, mas é santo porque é conhecedor aqui da palavra, são mais próximos de Deus, porque conhece a palavra mais que eu, talvez mais que você, né? São pessoas santificadas por ser diferenciadas, por ser separadas dos demais que não praticam isso aqui. Então, todos vocês, não importa a igreja, a Assembleia Cristã do Brasil, Testemunha de Jeová, Adventista, seja qualquer denominação que estiver escutando a palavra de Deus e a colocar em prática, você tem por obrigação de ter cada um desses aí como irmão de ser. Nós somos irmãos, amém? Então, meus irmãos não é só da minha igreja, meus irmãos é da outra igreja, né? Que seja católica, que seja o que for, mas tá ouvindo a palavra de Deus? Tá praticando? Tá. Então, meus irmãos, assim como Jesus teve aquela consideração, você também deve ter. E assim como diz lá em Mateus 5, versículo 47, então, saudeis a todos, amém? Não saudei apenas o seu irmão, sua irmã da sua igreja. Quando você passar por alguém na rua, sauda. E se essa pessoa não for de religião, que você não conhecer, mas sauda de uma forma tradicional. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você fazendo isso, meu irmão, você está mostrando para aquela pessoa que ela existe. Você está mostrando para aquela pessoa que ela é importante, que é um ser humano, né? Que ela precisa de ter um dia abençoado por Deus. Não importa se ela faz parte de alguma religião ou não, mas essa saudação do bom dia, boa tarde, boa noite, isso é muito prazerosa. Se você fazer isso, não vai te cair uma perna, nem um braço, não vai te deixar mais rico nem mais pobre. Amém? Você vai ser uma pessoa também que você está mostrando que você tem aquela consideração para aquele semelhante que está ali passando. Bom dia, fulano. Bom dia, seu João. Bom dia, Joãozinho, Ricardinho. Um exemplo, tá entendendo? Bom dia, Dona Maria. Boa tarde, seu José. Ô, boa noite, Paulo. Né? Quando a pessoa escuta, a pessoa está vendo que ele está sendo reconhecido, que ele existe. Ele não é um pau, não é uma pedra que está no meio do caminho que você passa, nem... Tem muitas pessoas que passam por mim, por você, que empina o nariz, né? Como se fosse o rei, a última bolacha do pacote, né? O último pão que tá ali na padaria, exclusivo ali, o último pão que comprar é dono. Amém? Se achando tão importante, mas não. Deus se agrada dos humildes, amém? Então são pessoas humildes, pessoas simples que agradam aos olhos de Deus.
mas tudo que com ordem e decência. Então é muito importante você saudar. Se você não sabe se a pessoa, se o irmão Jack aqui faz parte de alguma religião, se você não conhece, mas dê um bom dia, dê uma boa tarde. Tem vezes que aquela pessoa está precisando de uma palavra de conforto, de carinho, amém? E você tem aquela grande oportunidade de fazer a diferença e porém você não faz. Viu, meus amados irmãos? Então aprendemos aqui o quê? Todo aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica é irmão. Então todos nós somos irmãos. Infelizmente a verdade é essa, no mundo evangélico, nós, não eu, né? Eu não falo de mim, mas eu abro aqui um círculo e coloco todo mundo dentro, inclusive, né? Quem não deve ser colocado. Mas temos nós mesmos como os inimigos, amém? E nós não temos amor a nossos irmãos de religião. Quer dizer o quê? Muitas das vezes tem igreja que fala que o seu líder religioso, homem denominado a pastor, que não tem nenhum pastor aqui na face da terra, o único pastor foi Jesus Cristo, amém? O homem ele tem um título de ser pastor, ele tem um título, mas não vai se achando que você é pastor, não, que você não é. Se você dá sua vida pelas suas ovelhas, se você morrer na cruz e ressuscitar no terceiro dia, você sim é o pastor, mas pelo contrário, você só tem apenas um título, né? Máximo de respeito à sua pessoa, mas não se ache não, viu, meu irmão? Não se ache não. Então, esse tipo de pessoas são pessoas que proíbem a ovelha da sua denominação ir fazer uma visita numa igreja católica, numa igreja do irmãozinho José, né? Fala que lá vai aprender, mas fica com medo de perder a ovelha por causa do dízimo da oferta. Amém? A Bíblia nunca proíbe a pessoa, um irmão visitar outro. Amém? Aprender. Então, a Bíblia diz que Jesus ele dá pastagem, ele abre, né, as portas para a ovelha ir e vir. Mas quando a ovelha ouve a voz, sabe que realmente é o pastor, que é Jesus Cristo. Amém? Então, tem igreja aí que o homem denominado a pastor proíbe as ovelhas de ir em outra igreja, né? E muitas vezes eu, da minha igreja, fico chamando os irmãozinhos católicos para vir na minha, mas eu não vou lá assistir a missa, né? Só porque lá eles têm aquela reverência sobre as imagens. A gente, na nossa doutrina, na nossa religião, nós não temos essa reverência. A nossa reverência, a adoração é exclusiva a Jesus, mesmo assim, em verdade e em espírito. Quer dizer, não pegamos, não vemos para nós crer, nós usamos a fé do coração. Mas eles aprenderam diferente, então vamos respeitar. Deixa lá. Amém? Que seremos julgados naquele último grande dia. Mas não é por causa disso que eu não vou lá assistir uma missa. O padre é uma pessoa, igual eu falei, é um homem santo de muito conhecimento, né? Eu aprendi muito, né, com os conhecimentos católicos. Eu frequento, eu vou na igreja católica assim quando eu posso. Eu vou aprender porque Deus está em todo lugar. O mundo foi feito por Deus. Em 6 dias ele fez tudo isso aqui, no 7º descansou. Amém? Isso aqui é uma outra história, futuramente irei contar para vocês, mas por enquanto estou falando saudação de irmandade. Então nossos irmãos são todo aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, e devemos sim saudar todos por igual, não apenas meus irmãos de igreja, mas sim a todos. Amém? Então vamos ser humildes, vamos ser simples, vamos examinar as escrituras, vamos aprender aqui, ó. E se o homem falar para você, tenha a Bíblia em mãos, para você saber realmente se você está falando a verdade, sim ou não. Amém? Graças a Deus, acabei aqui nesse momento, né? Até aqui Deus tem me ajudado. Quero mandar aí um beijo no coração de todos os meus irmãos católicos, adventistas, os protestantes, os irmãos de Testemunho de Jeová, em outras denominações, né? Na qual aprende dessa escritura aqui, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho, que é Jesus Cristo. Graça e paz, paz e luz. Máximo de respeito, um beijão no coração. E você que não é ainda inscrito no meu canal, se inscreva. Dá essa força aí pro irmão Jack continuar esse trabalho, né? E agradeço aí. Perdão, desculpa, eu tenho um problema de esquecimento. Eu posso ter, né, falado, repetido alguma coisa ou deixado. Mas até aqui, igual eu falei, Deus tem me ajudado. E agradeço a todos vocês mais uma vez. Graça e paz, paz e luz.